Meus queridos irmãos, amigos, a paz do Senhor. Quero falar um pouco referente à palavra de Deus, de um assunto que vivemos nos últimos dias. Nós estamos vivendo em tempos difíceis e trabalhosos, exatamente aqueles dias que o apóstolo Paulo falou aí há quase 2000 anos atrás, em que chegariam esses dias. Hoje podemos dizer que já vivemos esses dias. Não foi por um acaso que o apóstolo Paulo falou disso. Paulo conhecia muito bem as profecias de Jeremias no capítulo 9 do livro do profeta, a partir do versículo de número 6, que diz assim: A tua habitação está no meio do engano. Pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que eu os fundirei e os provarei, porque de que outra maneira procederia com a filha do meu povo? Uma flecha mortífera é a língua deles, fala engano. Com a sua boca fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior arma-lhe cilada. Porventura, por estas coisas não os visitaria, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de gente tal como esta? Muito bem, meus amados, estamos aqui analisando este texto bíblico, trazendo essa palavra a todos vocês que vão visualizar esse vídeo, para uma advertência em que é que Deus está tratando com o povo de Judá e toda Jerusalém, onde o povo parecia ter perdido de fato aquilo que a Bíblia diz, o verdadeiro amor, aquele amor de 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 7, diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então aqui, o que acontece é o seguinte: o povo de Judá estavam em uma situação terrível diante dos olhos de Deus. Uma situação esta que traria as consequências pelo fato de Deus não aceitar aquele comportamento. E aqui Deus vai dizendo como estava o povo no versículo 8, e que por esta maneira deles se comportarem, deles se relacionarem, ou seja, deles viverem, Deus traria a resposta em breve. O versículo 8 diz: Uma flecha mortífera é a língua deles, fala engano. Com a sua boca fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior arma-lhe cilada. Então, meus amigos, nós vivemos exatamente nesse tempo em que as pessoas na sua frente estão lhe bendizendo, lhe elogiando até, mas que interiormente, ou seja, lá no fundo do coração, não é isso que aqui tem de fato dentro de muita gente. Nós vivemos num dia, como olhamos para o Brasil num todo e o mundo dentro de uma visão panorâmica, vemos que hoje, nesses últimos dias que vivemos, parece que virou muita normalidade, é muito comum, já é comum, mas parece que virou modinha, né? As pessoas traírem-se umas às outras, as pessoas traírem sem nenhum pudor, sem nenhum temor. Isso hoje se acontece, essas traições, de forma tão que parece que as pessoas têm isso como uma espécie de alimentação, uma espécie de diversão em muita gente, essa forma de agirem hoje. Mas eu quero dizer a todos vocês que vão ouvir esse vídeo, esta palavra: Deus não terá o injusto por inocente, como também Deus jamais culpará o justo. E aqui, por conta desse comportamento, que diz aqui nesse texto sagrado que o comportamento deles, a língua deles, era como uma flecha mortífera, e engano havia no coração deles. A boca falava de paz com o seu companheiro, mas no seu coração armavam-lhe ciladas. E ele diz: Por estas coisas não os visitaria, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de gente tal como essa? Meu amigo, minha amiga, você irmão evangélico, você católico, nós vivemos em um tempo que hoje nós estamos mais próximo da vinda maravilhosa do Senhor Jesus. E não é tempo das pessoas se traírem.
Não é tempo das pessoas esquecerem daquilo que recebe todo dia nas igrejas, através da Bíblia, pregada nas redes sociais, na internet, telefonemas e etc, etc, etc. É tempo da gente viver debaixo de grande temor de Deus. Preparar a vida para Cristo, preparar a sua alma. O que é mais precioso para a sua vida e para Cristo é a sua alma em perfeita comunhão com Deus, em um perfeito estado de obediência à palavra de Deus. E por isso eu quero a sua atenção nisso aqui, eu quero a sua reflexão nisso aqui, para que em tempo oportuno Deus possa te visitar com bênção e não com maldições, como está descrito nesse texto, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, que Deus abençoe o nosso Brasil hoje e sempre. Amém.